E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam abençoados. Diretamente aqui do Templo de Salomão, nós ministramos a paz, nós ministramos a bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para o seu amor. Nós ministramos o que Deus nos tem dado. Nós passamos, transferimos para você. Em o nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Eu amo, disse o Senhor, eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Veja que o texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz, eu amo os que me amam. Em outras palavras, quem não me ama será desprezado. Não terá minha proteção, não terá minha bênção. Mas os que me amam, eu também amo. E ele diz, os que me procuram me acham. Os que me procuram me acham. Os que me procuram me acham. Quer dizer, quem não procura, tampouco vai achar. Você verifica, minha amiga, meu amigo, que a moeda de troca com Deus é a fé. Você manifesta a fé, você faz a sua parte, Deus retorna para você. E de acordo com o que você oferece, também você vai receber. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Aí ele continua dizendo, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, aqueles que me amam, eu também amo. Aqueles que me procuram, me acham. E o que eles vão receber? Riquezas e honra. Bens duráveis com justiça. Bens duráveis com justiça. Há muitas pessoas que conseguem riquezas incalculáveis, mas são riquezas conquistadas na base do roubo, da corrupção, da injustiça. Essas pessoas tomam posse das coisas grandes deste mundo, mas com essas riquezas injustas, com essas riquezas feitas na base do roubo, da injustiça, também vem o espírito do roubo, da injustiça, que é o medo. Medo de perder. Quando uma pessoa conquista os seus bens na justiça, isto é, com justiça, quando ela alcança a sua riqueza com o trabalho das suas mãos, na honestidade, na integridade, então ela não vai ter medo de manter aquilo e conquistar muito mais. Ela não vai ter medo de ter que ficar apavorada com aquilo que ela já conquistou. Por quê? Porque ela conquistou no esforço, na luta do seu próprio braço, na força da justiça. Ela mereceu, ela fez por onde alcançar aquilo. Mas quando as riquezas são conquistadas na base da corrupção, da injustiça, do roubo,
Então, a pessoa que conquistou essas riquezas, ela vai ficar sempre com medo. O espírito do medo vai estar sobre elas, sempre. Ela vai estar sempre autuada pelo espírito do medo de perder o que conquistou. O medo de perder o que conquistou. Mas Deus aqui propõe riquezas, honra, bens duráveis com justiça. Ele propõe riquezas, honra, bens duráveis, patrimônio, né? Com justiça, não na base da corrupção. E ele diz, olha só, ele diz, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Em outras palavras, olha, o rendimento que as pessoas têm, as pessoas que me amam, as pessoas que gostam, que amam a justiça, as pessoas que procuram o Senhor Deus Altíssimo, estas pessoas têm um rendimento glorioso, tal e qual Abraão, Isaque, Israel, Salomão, Davi, todos os homens de Deus foram prósperos, foram abençoados, porque eles tinham comunhão com Deus. Deus é a fonte da vida, é a fonte da riqueza, da justiça, de tudo que é bom. Jesus disse, eu vim trazer vida, e vida com abundância. Então, tudo isso, essa vida com abundância, não é na base da corrupção, da mentira, do engano, do roubo. Não. Essas riquezas que Deus nos dá é na base da honestidade, da integridade, da fidelidade com os dízimos, as ofertas. A pessoa mantém uma comunhão íntima com Deus e o rendimento dela tem que ser abastado, tem que ser glorioso, tem que ser abençoado. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que chegaram no Congresso dos Empresários, no Congresso para o Sucesso, que acontece todas as segundas-feiras, às 3 da tarde e às 22 horas, às 10 da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos ver o que aconteceu na vida desse pessoal. Vamos lá. Como é seu nome? Ronaldo. Como é que era antes da corrente, Ronaldo? Antes da corrente, vou explicar ao senhor, eu dormia no lugar do cachorro, porque eu perdi tudo que tinha, né? Eu perdi a moral, a dignidade, perdi até o direito de andar na rua livre, que eu estava jurado de morte, e desempregado. Quando eu fui procurar um emprego numa empresa, eu não tinha lugar para dormir. O rapaz me deu, pedi ele para poder eu dormir lá. Ele me deu um emprego. E eu falei, mas eu não tenho lugar para dormir, eu só tinha 2 musas de roupa no corpo e um tênis furado. Aí, e não tinha lugar para lavar aquela roupa para poder botar para secar, para trabalhar no outro dia. E ele virou para mim e falou, não, tu pode dormir aqui mesmo, no galpão? Pode dormir aqui mesmo, porque você caiu do céu. Eu estava pensando em colocar um cachorro para tomar conta aqui. Foi assim que eu cheguei na corrente. Quer dizer que o patrão disse, você caiu do céu porque eu estava pensando em colocar um cachorro no seu lugar. Um cachorro. Eu cheguei com 47 quilos no corpo, viciado em cocaína, jurado de morte, com 2 mudas de roupa. Aí eu falei, já tinha perdido tudo, bispo. Falei, não vou perder para esse cachorro, vou encarar. O que é que mudou depois da corrente? Mudou depois da corrente que as portas se abriram, que estava travado, que estava fechado, começou a dar certo. E fui vencendo, né? Hoje eu tenho empresa de representação, trabalho com projetos de lealtização, setorização e vendo mobiliários para todo tipo de segmento de loja. E um detalhe, eu só tenho a 4ª série primária. Eu não tenho estudo nenhum, só tenho a 4ª série primária. Hoje, arquitetos, eles me perguntam, me pedem orientação, como lealtizar, como ocupar o melhor espaço, otimizar a loja. Hoje eu moro num condomínio fechado, com piscina,
quadra de futebol, cinema, academia. Hoje, para quem dormiu no lugar do cachorro, são 3 carros na garagem, um importado, 0, faz 15 dias que eu comprei e arrebentando. Deus abençoe. Então você vê como é glorioso, você vê que esse homem não conquistou na base do roubo, da injustiça, da mentira, do engano, da corrupção. Ele conquistou em parceria com a justiça, que é o próprio Deus, o Bispo Jadson. Quer dizer, não foi fácil, né? Se você for na praia e quiser cavar na areia, é rápido. Agora na rocha é difícil, é duro. Mas também quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, quando vinha o vento, ele não está com medo. Ele não está com medo do que muitos têm, o medo do futuro, o medo do que pode acontecer, o medo de perder. Ele está crendo que nessa parceria com ele, Deus vai suprir as suas necessidades, os desafios serão vencidos. Então a gente vê uma segurança quando a pessoa conquista degrau por degrau. Não é fácil, não é rápido, mas também tem uma coisa, é durável, né, Bispo? É para sempre. É questão de inteligência. Inteligência, viu, Márcio? É inteligência. A pessoa, por exemplo, vai construir a sua casa, que é a sua vida, que representa a sua vida. Se ela constrói na areia, com certeza, quando vier a chuva, que a chuva sempre vem, ou cedo ou tarde, nós temos a época das chuvas. Por exemplo, agora, setembro é a época das chuvas. Quem tem a sua casa construída na areia, fique certo de que vai perder. Porque a chuva, quando vem, não tem bom nem mal. Ela vem e ataca todos. Agora, quando a pessoa constrói a sua vida na rocha, quer dizer, na justiça, no próprio Deus, então, o que acontece? Vem a chuva, vem a tempestade, vem os rios, batem com ímpeto contra aquela casa, ela nem se move, porque ela foi construída na rocha. Construir uma casa na rocha significa construir uma vida na palavra da justiça. Porque você vê, todo rico que constrói a sua riqueza na base da corrupção, da mentira, do engano, passa também a ser possuído pelo espírito do medo. Medo de perder o que já conquistou. Por que ele tem medo de perder o que já conquistou? Porque ele conquistou na base da corrupção. E é por isso que a pessoa, quando ela conquista e baseia o que tem nisso, ela não tem paz, ela não tem sossego. Quando vem essas dificuldades que o senhor falou, que são a falência, o sujeito da frente perde cliente, o do lado perde cliente, porque a vida dela está alicerçada nessa rocha, então tudo que ela tem também está, a sua empresa, a sua loja, o seu comércio. O senhor vê, por exemplo, a rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, que ela viu toda a riqueza de Salomão, ela ficou admirada. Mas ela também viu o holocausto que Salomão oferecia a Deus, ou seja, tudo que ele tinha, ele honrava a Deus e por isso ele tinha estrutura. Então, agora nós temos outro testemunho aí, nós temos pessoas que foram abençoadas e são testemunhas, são a palavra viva de Deus hoje para as pessoas. Agora o senhor vê, né? O rapaz que acabou de falar, ele disse que tem a 4ª série. Vamos entender o que é o mundo de Deus e o mundo natural. Olha que diferença. O que é que existe no nosso mundo natural? Existe o racismo, como nós temos visto. Existe os limites. Existe o apadrinhamento. Tem gente que fica esperando pelos outros para ajudar. Existe uma série de coisas. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E esse é o mundo que que o ser humano vive. Agora nós estamos falando do mundo da fé. Do mundo que não existe, não posso. Do mundo que não existe, não dá. Do mundo que não tem limites, que não tem cor, que não tem idade, que não tem grau de instrução. Sabe qual é esse mundo? Quando você fala o mundo da fé, entenda-se, é o mundo do Espírito do Altíssimo. O mundo de Deus. É o mundo de Deus. Quer dizer, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela pode ser semi-analfabeto, pode ser
analfabeta de pai e mãe, não importa. Mas se ela recebe o Espírito de Deus, ela tem o discernimento para negócios, para fazer negócios limpos, corretos e ganhar muito, muito, porque é o que o próprio Deus fala aqui na sua palavra. Ele diz assim, o meu rendimento, quer dizer, o salário que eu pago é muito maior do que todo o ouro desse mundo. É muito forte, né? É muito maior. Quer dizer, tem o rendimento do banco, tem o rendimento de tudo, né? Das bolsas, mas o de Deus é incomparável. Deus é grande. Por isso é que as pessoas que são inteligentes buscam o espírito da criação, o espírito do Altíssimo. Porque com o espírito de Deus não há medo. Existe a fé. Aí o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. Você para de se sentir pequeno, impotente. Nesse mundo de Deus é o mundo que você pode entrar independente da sua religião e independente da sua condição. Você para de se sentir uma pessoa frágil, pequena. Você para de depender dos outros. Você se livra do passado. Nesse mundo você aprende só a olhar para frente. Nesse mundo não existe impossível. Que se alguém disser pra você, ó, isso você não pode, você consegue. Você ri na cara da pessoa. Você zomba. Nesse mundo é tudo diferente, né, Bis? Ela se sente capaz, né? Não, olha, quando ela vive no Espírito de Deus, ela vive na fé, ela vive na certeza. Ela não tem medo de enfrentar as situações, as dificuldades. Ela não tem medo de enfrentar os leões que tem que matar. Você sabe que todo dia a gente tem que matar um leão. Quem está na fé mata o leão e ainda deixa outro para reservado para o dia seguinte. Vamos ouvir o que as pessoas estão falando a respeito do Congresso Empresarial. Seu nome? Lourenço. Seu? Adriana. Como é que era antes da corrente? Quem vai falar? Vamos falar os dois, né? Era muito difícil. Nós chegamos na corrente falidos, com uma dívida de 2,5 milhões. E o pior de tudo, pensando que críamos num Deus vivo, verdadeiro, mas no fundo a gente era um religioso. E nada dava certo. Nada. O que a gente pensasse fazer daria errado. No começo dava certo, depois quebrava tudo. Momento mais difícil. Mais difícil, além de fome, oficial de justiça, que eu já nem perdi a conta quantas vezes eu atendi, já que estava acostumada, foi no dia do meu aniversário. Não posso passar, eu passo agora, ali na João Mendes, que era um tribunal criminal, né? Onde só eram julgados os piores criminosos ali antigamente. Estávamos nós dois sendo julgados ali por mais de 30 pessoas que moveram uma ação em conjunta, por causa da falência, por móveis, né? As fábricas não entregavam porque houve queima, né? Dos móveis no depósito, e aí acho que foram mais de 30 processos que acumularam num dia só, e quase fomos linchados junto com bandido no dia do julgamento, e ouvindo um monte de mentira, e a gente lá ouvindo e crendo que Deus ia fazer justiça. O que mudou depois da corrente? Como é que estamos agora? Bom, primeiramente a dívida foi toda paga. Dessa ação que teve em conjunto, nós fomos julgados em primeira instância e pelo juiz fomos absolvidos com 14 páginas de defesa do juiz. Foram para o Supremo Tribunal, nós fomos defendidos novamente pelos desembargadores, absolvidos com 16 páginas. E fora isso, aí a vida começou, a gente começou a fazer a corrente e a gente começou de fé em fé. Não é fácil, é trabalhoso, mas de fé em fé a gente foi conquistando e hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Como é que está hoje? Bispo, hoje está... Olha, se eu achava que eu tinha alguma coisa quando eu perdi, é muito pouco perto do que Deus já me deu. Muito pouco. E eu posso dizer que, vamos falar, a minha casa é uma mansão e está ficando melhor, porque parece um canteiro de obra de tanta gente que tem lá construindo, e eu vou tendo ideias e não para de chegar. Ganhei, olha, eu dei aula de piano durante muitos anos. E com tudo isso, eu fiquei afastada e demorou, assim, 20 e poucos anos para eu conseguir. Eu nem olhava mais e cria que eu não sabia tocar mais. Porque por uma coisa você precisa vender e vai, e dívida e tudo.
E esse mês foi ótimo, maravilhoso. O mês sempre, né, de agosto, que todo mundo fala para nós, foi excelente. Ganhei um piano lindo de caudas, assim, numa sala nova. O senhor não tem noção, está uma bênção. Deus abençoe. Seu nome? Edna. Seu? Maria Cristina. Mãe, filha? Mãe e filha. Como é que era antes da corrente? Antes da corrente, o pastor era de total miséria. O marido trabalhava, mas nada dava, né? E então a gente não aceita essa situação. Então a gente tem que procurar um meio, né? E fomos usando a nossa fé. Hoje nós temos a nossa empresa, uma boa casa e um salão de cabeleireiro. Quer dizer que a miséria acabou? Acabou, graças a Deus. Qual foi o dia mais difícil para a senhora? Difícil foi no dia que eu procurei o leite para minha filha mais novinha, que eu tive uma outra neném, perdi uns 5 meses. E eu procurei como comprar um leite e não tinha também. Então eu me lancei, fui comprar pão na padaria para eu vender, para eu poder adquirir o leite da minha filha. A senhora se emociona? Sim. Foi duro na época, mas hoje é só glória na nossa vida, através do meu Deus. Quer dizer que nessa corrente mudaram de vida? Sim, a gente chegou aqui todo mundo endividado, se escondendo dos cobradores. E hoje a gente tem 2 pontos de comércio, um mercado e um salão de beleza. E a casa que a gente tinha mais de 16 anos parada sem construção, a gente mora no sobrado de frente e a casa que a gente morava está para alugar. Deus abençoe. Seu nome? Joel. Como é que era antes da corrente? O que é que aconteceu e como está hoje? Olha, bispo, eu sou advogado, formado há alguns anos, professor universitário, né? E fruto de alguns anos de trabalho, investi no empreendimento, num negócio, e esse negócio não deu certo. Eu continuei advogando, continuei dando as minhas aulas na faculdade, mas esse negócio não deu certo. Isso gerou em mim uma confusão muito grande, uma falta de estrutura e uma depressão muito grande. De modo que eu não vi condições naquele momento de dar a volta por cima. Isso me abalou profundamente. Isso acabou me atrapalhando na advocacia, no magistério, e foi assim que eu cheguei aqui. Deprimido, confuso, né? Com muitas dúvidas e abalado, né? Porque até então tudo aquilo que eu havia colocado à mão havia dado certo, né? Lá na faculdade, lá no escritório em que eu trabalhava, né? E aí eu coloquei a mão nesse negócio, isso não deu certo, isso me abalou muito, né? Jovem, com uma responsabilidade muito grande, então foi assim que eu cheguei. Essa quebra, por assim dizer, né? Ela se arrastou por alguns anos, né? Porque eu não via, eu estava adormecido, né? Então eu não via condições de dar a volta por cima e de retomar o curso da minha vida. Então isso me abalou profundamente, foi assim que eu cheguei. A corrente ajudou a se levantar em todos os aspectos. Como é que está hoje? Não tenha dúvida, né? Eu frequento a corrente há apenas 5 meses. A mudança na minha estrutura interna, ela é muito grande, né? Eu tenho aqui aprendido que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus ilimitado, e eu tenho colocado isso em prática na minha vida e as coisas têm acontecido. Parece que hoje eu sou um imã, né? As coisas têm acontecido na minha vida, então eu tenho conquistado clientes no meu escritório. Detalhe, hoje eu tenho o meu escritório. Do início do ano para cá eu montei o meu escritório, assumi o desafio de trabalhar para mim, né? E isso tem dado muito certo. Hoje eu tenho clientes que são referências no mercado, clientes grandes. E por que eu adquiri isso, né? Primeiro porque eu tenho sido obediente. Na verdade, tudo aquilo que eu tentei fazer fora para mudar a minha vida não havia dado certo, né? E aí eu ouvi a chamada e eu falei, eu vou aceitar esse desafio, porque até o que eu fiz até então não deu certo. Então como é que eu posso colher um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Então eu vim aqui e a única coisa que eu fiz, e a maior, foi obedecer. Então tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu tenho colocado em prática em todas as dimensões da minha vida, né? E isso tem feito a diferença. Então eu percebo que hoje o resultado financeiro, e ele é evidente, né? Eu olho para a minha vida 1 ano atrás, eu olho agora e eu vejo como as coisas prosperaram. E eu tenho certeza que é por conta dessa estrutura que Deus tem gerado em mim. Eu não estou falando de religião, de nada, eu estou falando de fé, né? Mudou dentro, mudou do lado de fora. Então a miséria acabou? Exatamente, isso mesmo. De dentro para fora eu tenho colhido os resultados. Sendo obediente, colocado as coisas em prática. É claro, isso é um processo, né? Eu
eu estou no processo, eu estou aqui há apenas 5 meses frequentando o congresso, né? Mas hoje eu tenho desfrutado da vida com muito mais alegria, encarado as dificuldades de forma muito mais estruturada, com uma convicção inabalável de que as coisas vão dar certo. Deus abençoe. Agora, uma coisa que eu não posso deixar passar, porque há pessoas que dizem assim: eu queria ter fé, eu queria ter a fé do bispo Jadson, eu queria ter a fé do bispo Márcio, etc, etc. Aí, o que acontece? O que você não sabe, vai saber agora. Todo mundo tem fé, você tem fé, você tem fé. O que é a fé? A fé não é um sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Fé é certeza. Fé é certeza. Você não sente certeza. Certeza você sabe ou tem ou não tem. Você tem certeza, então isso é fé. Essa certeza quem dá é o Espírito de Deus. Agora, a pessoa diz, mas como é que eu posso participar se eu não tenho nada, se eu não tenho eira nem beira, eu não tenho escola, eu não tenho escolaridade, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. Você vai participar com o que você tem. O que você tem? O que você tem? O que você apresenta? Porque com Deus é assim, é toma lá, dá cá. Ele disse, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Mas como que eu posso honrar a Deus se eu não tenho nada? Se eu não tenho absolutamente nada. Você viu o rapaz que foi trabalhar e o dono do trabalho dele disse, olha, você dorme ali na casa do cachorro. Não tinha cachorro, então dorme na casa do cachorro. É assim que os seres humanos tratam os seres humanos. É um absurdo pensar dessa forma. Mas ele veio no congresso dos empresários, e o que ele tinha, ele colocou no altar. E porque ele honrou ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o honrou também com as suas bênçãos. Então, a fé é isso. O que você tem? O que você tem aí, disse o profeta Elias para a mulher viúva. O que você tem? Olha, eu não tenho nada. Não, veja direitinho, porque você tem que ter alguma coisa. Não, eu tenho um pouquinho de farinha, também um pouquinho de azeite. Então, você faça um pão para mim primeiro e depois você vai dar para os seus filhos. É uma coisa louca, mas é uma questão de fé. Ela obedeceu a palavra do profeta e foi próspera. Nunca mais faltou óleo nem farinha na casa dela, mesmo na época de fome. Por quê? Porque ela honrou, ela manifestou a fé. E fé é obediência, minha amiga, meu amigo. É toma lá, dá cá. Essa é a fé. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Se eu quero manifestar a fé, eu faço a minha parte. Eu tomo uma atitude. Eu tomo uma atitude de obediência àquela convicção que está dentro de mim. Se eu tomo essa atitude, eu estou manifestando a fé. Consequentemente, Deus vai honrar essa fé, por menor que seja. O que você tem? Quais são as suas condições? As minhas condições são mínimas. Deus não faz questão que as suas condições sejam as melhores. Ele quer que você venha como você está, do jeito que você está. Agora, se você se entrega, então o Espírito de Deus desce e ocupa o seu corpo, a sua mente, o seu coração, e ele faz dar a você a condição para você ganhar dinheiro com honestidade e construir uma riqueza. Olha a condição da viúva. Se ele tivesse pena dela, a coisa naufragava. Se ele olhasse para ela como uma coitadinha, já era. Então, você pode estar devendo milhões ou bilhões, você pode estar sem nada, você pode ser uma pessoa que está passando necessidades, você come pouco, meio-dia para guardar para a noite, você vive no seu aperto, tudo contado, limitado, sua vida é muito difícil, para você pagar um aluguel, você se espreme, para você comprar comida, você compra de quilinho em quilinho, você pode estar na pior situação do mundo, você nunca esteve em algo tão difícil como agora. Mas o profeta falou, fazer primeiro para mim. Quer dizer, nós temos ensinado as pessoas a honrarem um Deus que honra.
Nós temos ensinado as pessoas a serem fiéis a um Deus que é fiel. Nós temos ensinado as pessoas a usarem a fé num Deus que não falha. Então não existe possibilidade de você honrar esse Deus vivo e você ficar sem resposta, você ficar na mão. Não existe. E ele tem caminhos, ele usa pessoas, ele abre portas, ele muda a situação. Os testemunhos estão provando isso. Então nós não vamos olhar para a sua situação, nem vamos ficar com pena de você. Vamos ouvir mais testemunho. Seu nome? Michael. Seu? Débora. Quem vai falar? O que aconteceu essa semana depois que vocês vieram aqui? Bispo, eu tenho uma construtora no Rio de Janeiro e tem 8 meses que a gente não fecha um contrato. Devendo várias pessoas, o escritório tem vários contratos para sair, mas nada acontece. E da semana passada para cá eu fechei 2 contratos, cada um de R$1 milhão. Quer dizer que a coisa estava amarrada? Estava tudo amarrado, a gente passando necessidade, devendo agiota. E a gente vem do Rio só para fazer a nação aqui. Porque a gente achou que o fazendo os 318 lá na nossa cidade já não era mais sacrifício para a gente. Quer dizer que vocês estão vindo toda segunda-feira lá do Rio? Estou vindo. Deus abençoe. Pois é, você verifica. Ela veio do Rio de Janeiro. Quer dizer, não sei quantas horas levou para chegar aqui, 4, 5, 6 horas, não sei. Mas eu sei dizer que eles fizeram o sacrifício. Eles vieram na fé. Eles obedeceram àquela certeza que estava dentro deles. E quem crê luta, se esforça, se empenha, como o exemplo desse testemunho que nós ouvimos. Eles saem lá do Rio de Janeiro e eles vêm ao Congresso. Quer dizer, mostra que a pessoa que está determinada a ser grande, a prosperar, a ter sucesso na vida, ela não deixa as circunstâncias ou as dificuldades amarrá-la. Então ela não olha para a distância, para o horário, para ela. A fé é assim, a fé, a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas ouvindo em vários lugares que a gente nem imagina, mas tem aquela que é despertada, aquela que a fé realmente acende, ela fala assim, não, eu não quero saber mais de nada, eu vou abrir mão de tudo, o que eu tinha para fazer hoje eu faço amanhã. Quer dizer, é isso que faz a diferença. Que faz a diferença. Eu queria repetir aquele testemunho que o homem foi dormir na casa do cachorro, porque o dono do emprego dele disse assim, você não tem lugar para dormir, então durma ali naquela casa do cachorro. Quer dizer, substituiu o cachorro por um homem. Ele não tinha cachorro, mas ele tinha a casa do cachorro. Então ele mandou o camarada dormir, o empregado novo, dormir ali na casa do cachorro. E o sujeito que estava tão mal de vida, ele teve que se sujeitar, porque não tinha lugar para ficar. Vamos ouvir esse testemunho, eu queria que você prestasse bastante atenção. Como é seu nome? Ronaldo. Como é que era antes da corrente, Ronaldo? Antes da corrente, vou explicar ao senhor, eu dormia no lugar do cachorro, porque eu perdi tudo que tinha, né? Eu perdi a moral, a dignidade, perdi até o direito de andar na rua livre, que eu estava jurado de morte, e desempregado. Quando eu fui procurar um emprego numa empresa, eu não tinha lugar para dormir. O rapaz me deu, pedi ele para poder eu dormir lá. Ele me deu um emprego. E eu falei, mas eu não tenho lugar para dormir, eu só tinha 2 musas de roupa no corpo e um tênis furado. Aí, e não tinha lugar para lavar aquela roupa para poder botar para secar, para trabalhar no outro dia. E ele virou para mim e falou, não, tu pode dormir aqui mesmo, no galpão, pode dormir aqui mesmo, porque você caiu do céu. Eu estava pensando em colocar um cachorro para tomar conta aqui. Foi assim que eu cheguei na corrente. Quer dizer que o patrão disse, você caiu do céu porque eu estava pensando em colocar um cachorro no seu lugar. Um cachorro. Eu cheguei com 47 quilos no corpo, viciado em cocaína, jurado de morte, com 2 mudas de roupa. Aí eu falei, já tinha perdido tudo, bispo. Falei, não vou perder para esse cachorro, vou encarar. O que é que mudou depois da corrente? Mudou depois da corrente que as portas se abriram, que estava travado, que estava fechado, começou a dar certo. E fui vencendo, né? Hoje eu tenho empresa de representação, trabalho com projetos de leotização, setorização e vendo mobiliários para todo tipo de segmento de loja. E um detalhe, eu só tenho a 4ª série primária, eu não tenho estudo nenhum, só tenho a 4ª série primária. Hoje arquitetos, eles me perguntam, me pedem orientação, como leotizar, como ocupar o melhor espaço, otimizar a loja.
Hoje eu moro num condomínio fechado, com piscina, quadra de futebol, cinema, academia. Hoje, para quem dormiu no lugar do cachorro, são 3 carros na garagem, um importado, 0. Faz 15 dias que eu comprei e arrebentando. Deus abençoe. Pois é, minha amiga, meu amigo. Você sabe por que ele está arrebentando? Porque ele recebeu o espírito das portas abertas. Aqui no Congresso dos Empresários, Congresso para o Sucesso, as pessoas recebem o espírito da porta aberta. A porta aberta. A porta é Jesus. Quem recebe o espírito de Jesus recebe o espírito da porta aberta. E as portas se abrem. As portas se abrem. Abrem para aquilo que Deus tem preparado, reservado para aqueles que o honram. Então, esse homem conquistou, não é porque ele tinha sabedoria, não tinha condições, não, ele não tinha nada, não apresentava nenhuma condição. Mas, por conta de ter recebido o espírito da porta, que é o Espírito de Deus, as portas se abriram. Ah, é fácil, é mole. Se você recebe o Espírito da porta, as portas vão se abrir. Agora tem gente que tem um espírito, né? Da porta fechada. É tudo trancado, né? Tranca a rua mesmo. É do tranca tudo, né, bispo? Tá tudo. Olha que diferença de espírito. Ele não fez faculdade, não. Tem gente que diz assim, eu comecei a fazer o congresso, eu não mudei de profissão, não, eu estava fracassando. E hoje eu trabalho na mesma área, eu não precisei ficar mudando. E tem outra coisa, você vê que ele não falou em sorte. Ah, eu tive sorte. Não, não teve sorte. Ele veio aqui no congresso, aqui no templo, e as portas se abriram. Por quê? Porque ele absorveu, ele recebeu o espírito da porta aberta. Veja, minha amiga, meu amigo, esse espírito, ele não faz questão, o Espírito de Deus não faz questão de que você tenha sabedoria, que você tenha escolaridade, você tenha diploma, que você tenha condições. Não, ele só quer o seu corpo, o seu ser. Você entrega o seu corpo para ele, aí ele vai usá-lo e vai fazer com que as portas fechadas sejam arrebentadas e você possa passar e tomar posse daquilo que você quiser. E a pessoa fala isso, a pessoa ela tem um diploma, ela tem um estudo, ela tem tudo que o senhor colocou, mas uma coisa lhe falta, que é esse espírito. Tem gente que diz assim, eu estava atendendo um rapaz, ele falou, quando eu te vi no programa, você estava dizendo assim, eu vou te ajudar, a sua vida vai mudar, eu pensei que você ia me dar dinheiro. Eu fiquei pensando, pô, eu vou no atendimento, ele vai me atender, eu vou dizer minhas dívidas, ele deve pagar e eu vou parcelando, ajudando ele, assim que ele deve fazer com as pessoas, porque é muita gente mudando de vida. Ele disse, no começo eu pensava que pagava, aí eu ficava em conflito, eles roubam, porque uns dizem que eles roubam, outros dizem que eles pagam os testemunhos, mas aí são muitos testemunhos, e ele começou a entrar em conflito, ele falou, eu acho que ele vai pagar minha dívida, quer dizer, não é pagar sua dívida, eu não vou pegar dinheiro e vou te dar, mas o espírito das portas abertas está aqui, querendo se apossar de você, querendo te possuir, querendo entrar na sua vida para mudar a sua história, para fazer você ter uma vida abundante, uma vida de qualidade. Quem recebe esse espírito não tem mais porta fechada. Quem recebe esse espírito sai da lama, sai do fundo do poço, sai da miséria. É isso que nós temos visto. E esse espírito, é bacana isso, que é de graça. Você devia... E para todos, pobres, ricos, brancos, negros, para qualquer pessoa, quem quer crer, ou quem quer obedecer, quem quer se entregar, em Deus então faz a obra. E esse espírito das portas abertas, a primeira coisa que ele muda é o seu interior. Você pode estar enfrentando o pior problema da sua vida, ele faz você ter paz. Você tem paz. Você sabe o que é ter paz? Você não dorme direito, você não tem cabeça para nada, mas quando você receber o espírito das portas abertas, você vai ter paz. Então, minha amiga, meu amigo, é questão de inteligência. Questão de inteligência. Fé inteligente. Porque Deus não impõe que você esteja em condições. Ele quer que você se apresente, que você o honre. Ele quer que você manifeste
uma fé, uma obediência. E aí, ele faz o resto. É isso que está acontecendo nesse congresso para o sucesso aqui no Templo de Salomão. E, bispo, o senhor sabe que eu atendi um rapaz e ele falou assim, olha, eu sou formado em administração de empresas aqui no Brás, mas eu trabalho vendendo óculos nas ruas para os meus filhos não passarem fome. Quer dizer, a pessoa, ela é formada, ela tem capacidade, você tem condição, mas você não sabe o que fazer. O que a pessoa precisa? Ela precisa de uma direção. E essa direção, quando ela recebe esse espírito, o espírito das portas abertas, ela passa a ter direção como fazer. Se você perguntar assim, eu devo R$1 milhão, eu vou chegar a esse congresso, como é que vai acontecer? No dia seguinte eu já paguei uma mágica. Não é uma mágica, é a direção que você vai receber no espírito quando você ali manifestar a fé. E é interessante o seguinte, a pessoa pode ter qualquer curso universitário, acadêmico, pode ter toda a sabedoria, pode ser esperto, pode ser trabalhadora, não importa a pessoa que ela é, mas se ela não tem o espírito da porta aberta, ela tem o espírito da porta fechada. E com o espírito da porta fechada não dá certo nada. Qualquer coisa que ela tente dá errado. Por quê? Porque há um espírito chamado tranca as portas, que tranca os caminhos das pessoas, que tranca as ruas das pessoas, que tranca tudo, tranca tudo. Por isso é chamado de espírito tranca portas. Você que deseja receber o espírito da porta aberta, que é o Espírito de Deus, aí as coisas mudam, porque ele vai à sua frente. O próprio Espírito da porta aberta vai à sua frente. E nós cremos que na semana que vem nós teremos um trabalho aqui todo especial para as pessoas que têm as portas fechadas, que têm estado amarradas, presas por esse espírito que tranca o caminho seu. Então, você que deseja participar, você pode estar sem dinheiro, zero, você pode ter nada, não importa. Traga a sua fé. Traga a sua fé que as portas vão se abrir para você. Eu estava conversando com a senhora, quando ela começou a contar a situação, tanta miséria, tanta dificuldade, eu falei, feche os olhos. Não fala mais nada. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, manifestou com esse espírito aí. Bispo, na hora as mãos fecharam, as duas mãos ficaram fechadas. Não tinha quem abrisse aquelas mãos. Mas ele apertava as mãos, ficava roxo com tanta força. Quer dizer, a força humana, quer dizer, seu esforço, sua dedicação. Você corre atrás, você acorda cedo, você dorme tarde. Você vende suas férias, você arruma 2, 3 empregos, você não está vendo seu filho crescer. Você deixa seu filho ser criado pelos outros. Quer dizer, você geme. Você passa por situações críticas, mas a coisa não destranca. Só a fé pode arrancá-lo da empresa, do trabalho, da loja, do comércio. Então, eu queria repetir aquele testemunho que o casal falou e disse, olha, hoje nós temos uma mansão, mas nem sempre foi assim. Nós estávamos desesperados. Vamos ouvir esse testemunho, porque isso aí é muito, muito importante para as pessoas verem, avaliarem o poder de Deus na vida daqueles que nele creem. Seu nome? Lourenço. Seu? Adriana. Como é que era antes da corrente? Quem vai falar? Vamos falar os dois, né? Era muito difícil. Nós chegamos na corrente falidos, com uma dívida de 2,5 milhões. E o pior de tudo, pensando que críamos num Deus vivo, verdadeiro, mas no fundo a gente era um religioso. E nada dava certo. Nada. O que a gente pensasse fazer daria errado. No começo dava certo, depois quebrava tudo. Momento mais difícil. Mais difícil, além de fome, oficial de justiça, que eu já nem perdi a conta quantas vezes eu atendi, já que estava acostumada, foi no dia do meu aniversário. Não posso passar, eu passo agora, ali na João Mendes, que era um tribunal criminal, né? Onde só eram julgados os piores criminosos ali antigamente. Estávamos nós dois sendo julgados ali por mais de 30 pessoas que moveram uma ação em conjunta
porque por causa da falência, por móveis, né? As fábricas não entregavam porque houve queima, né? Dos móveis no depósito, e aí acho que foram mais de 30 processos que acumularam num dia só, e quase fomos linchados junto com bandido no dia do julgamento, e ouvindo um monte de mentira, e a gente lá ouvindo e crendo que Deus ia fazer justiça. O que é que mudou depois da corrente? Como é que estão agora? Bom, primeiramente a dívida foi toda paga. Dessa ação que teve em conjunto, nós fomos julgados em primeira instância e pelo juiz fomos absolvidos com 14 páginas de defesa do juiz. Foram para o Supremo Tribunal, nós fomos defendidos novamente pelos desembargadores, absolvidos com 16 páginas. E fora isso, aí a vida começou, a gente começou a fazer a corrente e a gente começou de fé em fé. Não é fácil, é trabalhoso, mas de fé em fé a gente foi conquistando e hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Como é que está hoje? Bispo, hoje está... Olha, se eu achava que eu tinha alguma coisa quando eu perdi, é muito pouco perto do que Deus já me deu. Muito pouco. E eu posso dizer que, vamos falar, a minha casa é uma mansão e está ficando melhor, porque parece um canteiro de obra de tanta gente que tem lá construindo, e eu vou tendo ideias e não para de chegar. Ganhei, olha, eu dei aula de piano durante muitos anos. E com tudo isso, eu fiquei afastada e demorou, assim, 20 e poucos anos para eu conseguir. Eu nem olhava mais e cria que eu não sabia tocar mais. Porque por uma coisa você precisa vender e vai e dívida e tudo. E esse mês foi ótimo, maravilhoso. O mês sempre, né, de agosto, que todo mundo fala para nós, foi excelente. Ganhei um piano lindo de caudas, assim, numa sala nova, o senhor não tem noção, está uma bênção. Deus abençoe. É esse Deus grande, minha amiga e meu amigo, que quer mudar a sua situação. Você imagina, ele pega toda a água do oceano e coloca na mão, cabe na mão dele. Se você pegar um pouquinho de água num copinho de café e tentar segurar, você não consegue. Se você tentar medir o telhado da sua casa, da sua empresa, com a sua mão, você não vai conseguir. Ele mede os céus a palmo. Você sabe o que é isso? Eu não estou falando de um boneco. Eu não estou falando de um deusinho. Eu estou falando do Todo-Poderoso. Ele quer fazer uma parceria com você, uma sociedade. De repente, se você quiser uma sociedade com outras pessoas, ninguém quer. Porque você não tem o que oferecer, mas Ele quer. Que Deus te abençoe e até lá.